como é o mar. Os mares são indispensáveis para a vida e ocupam cerca de 70% da superfície da Terra. A profundidade média dos mares e oceanos é de 375 metros. Eles contêm cerca de 97% das águas do planeta, influenciam o clima e a temperatura dos continentes. Graças ao mar, a vida, este fenômeno único em nosso sistema solar, tornou-se possível. Foi nos mares que evoluiu a maior parte das manifestações de vida em nosso planeta. No mar, seres microscópicos vivem ao lado de outros seres maiores. A vida vegetal também evoluiu muito no mar. São as plantas que produzem parte do oxigênio que os peixes respiram através de suas guelras. A vida começou no mar, mas durante um processo evolutivo lento, ela gradualmente conquistou a Terra. Depois de um período de muitos milhões de anos, os seres vivos ocuparam praticamente todas as regiões do nosso planeta. Não apenas as frias e úmidas, mas também as regiões desérticas, onde predominam altas temperaturas. A água do mar. A água do mar contém grandes quantidades de sais dissolvidos e outras substâncias que os rios carregam para o mar há milhares de anos. Cada ano, cerca de 126 milhões de metros cúbicos de água evaporam. Os sais não evaporam, o que significa que à medida que o tempo passa, eles lentamente vão se concentrando. Por outro lado, isto quer dizer que os mares estão ficando um pouco mais salgados, embora seja um processo extremamente lento. Mais de 70% de todos os elementos químicos conhecidos na natureza estão presentes na água salgada. A maioria das substâncias encontradas é formada por cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. A água do mar é muito estável e contém uma infinidade de substâncias dissolvidas. Isto a torna um elemento fundamental para a vida e para a evolução da infinidade de organismos que existem no nosso planeta e que dependem basicamente dela, não apenas nas vastas extensões marinhas, mas também na massa terrestre. As correntes oceânicas. O mar contém cerca de 51 bilhões de metros cúbicos de água. Sua superfície pode ser suave ou movimentar-se com uma quantidade enorme de energia. Ele muitas vezes se choca contra a costa com uma força superior a 100 toneladas por metro quadrado. Mas, quer ele pareça calmo ou não, o mar nunca está realmente imóvel. Esta enorme massa de água está em constante movimento. O movimento depende de fatores como a influência da lua, temperatura, diferentes densidades da água e a força do vento. Os movimentos característicos da água são determinados por correntes oceânicas, que na verdade são enormes rios que correm sob o mar, onde movimentam quantidades imensas de água. As correntes superficiais são produzidas principalmente pelo vento. A rotação da Terra e o vento são as mais importantes causas das correntes marítimas. As profundas correntes marinhas são muito importantes para a vida no mar. A água fica mais fria nos polos, torna-se mais pesada e mergulha para o fundo. Nos trópicos, ela sobe à superfície, onde é aquecida pelo sol, depois do que começa a viagem de volta para os polos.
Os rios carregam grandes quantidades de substâncias orgânicas e minerais essenciais à vida no mar. A água fria absorve mais oxigênio que a água quente. Assim, quando as águas frias vindas dos polos submergem, elas carregam o oxigênio necessário aos peixes para o fundo. Por outro lado, quando esta água sobe para a superfície, ela traz substâncias minerais necessárias para a vida que existe nas águas mais rasas. Esta circulação contínua de correntes marinhas talvez ajude a explicar a abundância da vida no mar. A água tem uma importante qualidade termal. Ela pode reter 2 vezes mais quantidade de calor que a Terra. O calor do Sol absorvido pelo Equador é carregado de norte a sul pelas correntes, e isto pode afetar os climas continentais, principalmente os das regiões costeiras. O nevoeiro é produzido quando as correntes frias e quentes se encontram. As correntes polares carregam icebergs para as rotas marítimas comerciais. Calcula-se que só no hemisfério norte formam-se cerca de 16 mil icebergs por ano. Ondas e marés. Além de produzir correntes, o mar também produz ondas, que são movimentos oscilatórios das águas provocados pelo vento. As ondas se movem lateralmente no mar, mas as partículas que são carregadas pela água têm um movimento circular. O movimento das partículas diminui com a profundidade, e na base das ondas o movimento é praticamente nulo. Quando as ondas se aproximam da costa, elas encontram a água mais rasa. A água situada em frente da onda não consegue completar seu movimento circular e a onda quebra. As tsunamis são ondas de proporções gigantescas, produzidas por terremotos no leito do oceano. Nas áreas de águas profundas, elas podem se mover a uma velocidade de mais de 700 km por hora. Mas em áreas rasas, elas perdem velocidade e ganham altura, convertendo-se em enormes muros de água. Em 1984, ao longo da costa sul do Alasca, criou-se uma tsunami de quase 70 metros de altura. Outros movimentos são as marés, que são a subida e descida alternadas em superfície do mar. Aproximadamente 2 marés altas e 2 marés baixas são produzidas por dia. O efeito combinado da rotação da Terra, do deslocamento da Lua e, em grau menor, a influência do Sol, produzem diferentes níveis de água. As marés podem ser altas e baixas, dependendo da posição dos corpos astrais. As marés altas são produzidas quando a Terra, o Sol e a Lua estão numa linha reta. O efeito gravitacional combinado das três faz ficar maior a diferença entre a maré alta e a maré baixa. As marés mais altas foram registradas ao longo da costa leste do Canadá, onde houve uma diferença de até 18 metros entre as marés altas e as baixas. Um caso bastante excepcional é o do Monte Saint-Michel, na Bretanha, região francesa. Quando a maré está baixa, o monte fica cercado por uma larga extensão de areia. Mas quando a maré está alta, ele fica completamente cercado de água, torna-se uma ilha. O fundo do mar. Uma viagem ao fundo do mar nos mostraria enormes montanhas, vales e planícies. A maior cadeia de montanhas do mundo está no fundo do Oceano Atlântico. A plataforma continental se estende a aproximadamente 80 quilômetros da costa, até uma profundidade de 300 metros. Esta é a área onde há a maior concentração de vida marinha, já que é a zona que recebe mais luz. Aqui encontram-se grandes depósitos de gás e petróleo.
Nos limites da plataforma continental, começa a região conhecida por declive continental, que é bastante inclinada, se aprofundando a mais ou menos 2,5 km. A esta profundidade começa a região abissal. Peixes estranhos e tipos diferentes de crustáceos se encontram nessa zona. Também existem profundidades que podem atingir mais de 10 mil metros, e lá também se encontrou vida. No leito do mar podem ser encontradas as montanhas mais altas do mundo, algumas com altitudes de mais de 9.500 metros. Quando estas montanhas chegam à superfície, elas formam ilhas. Acesso ao submarino. O mar é uma enorme massa de água em constante movimento que ocupa 7/10 da superfície do planeta. Supõe-se que foi no mar que a vida começou, e todos os seres vivos dependem diretamente dele. A água do mar é composta de muitos elementos, como os sais que os rios carregam para ele. Esses elementos não evaporam, se acumulam lentamente nos oceanos. O vento e a rotação da Terra são as mais importantes causas da formação das correntes marinhas. As ondas também são formadas pela ação dos ventos. Embora a onda se movimente, suas partículas não se movimentam com ela, e sim num movimento circular. Quando não há espaço bastante para completar o círculo, a onda quebra. As marés são muito influenciadas pelos movimentos da Lua. Quando o nosso satélite, a Terra e o Sol estão numa linha reta, a diferença entre as marés altas e baixas é maior. O relevo do fundo do mar nos oferece um grande número de irregularidades, muito mais do que as superfícies continentais.